Muito bom dia, amigos, companheiros de Ideal Espírita, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, a mais um bate-papo. Semana passada falamos a respeito da ação dos espíritos sobre os fluidos, criações fluídicas, fotografia do pensamento. E vimos que o fluido espiritual é como se fosse uma massinha de modelar, né? Aquelas mesmas que a criança usa na escola. E a partir dela, uma infinidade de coisas que podem ser formadas, né? Os espíritos manipulam de acordo com sua vontade, de acordo com o seu pensamento. Então vamos lá. Dentro do capítulo 14, falaremos um pouco hoje da qualidade dos fluidos, do item 16 ao item 18. Qualidade dos fluidos. Será que existe espalhado em nosso redor, assim como tem oxigênio, hidrogênio, carbono, nitrogênio, fósforo e tantos outros? Será que existe o fluido bom e o fluido ruim? Claro que não, né? Os fluidos espirituais, eles são neutros em seu estado, lá no seu estado inicial. Acontece que, como os vimos, que os fluidos são o veículo do pensamento e que no grande laboratório da vida espiritual podemos mudar-lhe suas propriedades. Seria como pegar um jarro de água límpida e queremos mudar sua transparência. Se queremos que ela fique vermelha, temos que colocar um corante vermelho. Se nós quisermos que ela fique amarela, terá que colocar um corante amarelo. E assim por diante. A cor que você deseja transformá-la é o pigmento que você irá colocar. Então os fluidos são mais ou menos isso. Eles são neutros e de acordo com o nosso pensamento, de acordo com a nossa vontade, nós vamos mudando suas propriedades. E é isso que acontece no nosso dia a dia. O nosso pensamento, ele vai, de acordo com a nossa vontade, ele vai alterando isso. Se nós temos uma vida reta, fazendo bem, orando pelo nosso próximo, não fazendo aos outros o que não queremos que fosse feito para nós, nós vamos imprimir nesses fluidos coisas boas. Então, ele se tornará um fluido positivo, um fluido bom. Que quando emanamos em direção ao próximo, ele sentirá uma sensação boa. E nós fazemos isso na prece, né? Quando pedimos em prol de alguém, de algum necessitado, de algum parente, de algum amigo, até mesmo de um cãozinho, de uma planta, emanamos aquela energia gostosa, estamos querendo coisas boas. Então, esses fluidos vão carregados com o nosso desejo de coisas boas. Então, esse será um fluido positivo. Só que o mesmo acontece com o contrário. Pensamentos negativos também são impressos nesses mesmos fluidos. Aí, em vez de ir coisas boas, irá energias negativas. Se eu tenho vontade de fazer mal para uma pessoa e não consigo fazer mal fisicamente, não deixa de estar fazendo mal. Se eu estou querendo mal para ela, já estou mandando-lhe o mal para ela. Tem um pedacinho que eu vou reproduzir fielmente do livro que é bem interessante. Também carecem de denominações particulares. Como os odores, eles são designados pelas suas propriedades, seus efeitos e tipos originais. Sob o ponto de vista moral, trazem o cunho dos sentimentos de ódio, inveja, ciúme, orgulho, egoísmo, violência, hipocrisia, de bondade, de benevolência, de amor, de caridade, de doçura, etc. Sob o aspecto físico, são excitantes, calmantes, penetrantes, adstringentes, irritantes, dulcificantes, soporíficos, narcóticos, tóxicos, reparadores, expulsivos. Tornam-se a força de transmissão da propulsão e etc. O quadro dos fluidos seria, pois, o de todas as paixões, das virtudes e dos vícios da humanidade e das propriedades da matéria. Correspondem aos efeitos que eles produzem.
Fecha aspas. Então, tudo que nós estamos vivendo, nós estamos pensando, nós estamos imprimindo a nossa vida, os nossos afazeres, o nosso pensamento nesses fluidos. Eles vão ficar com aquilo que nós estamos preocupados com tudo isso que nós vemos agora há pouco. Quando nós estamos encarnados, vejamos bem, nós passamos 2/3 da nossa vida acordados, né? E 1/3 dormindo. Olha só, imagine uma pessoa que, vamos dar um exemplo, que desencarna com 90 anos, ele vai dormir 30 anos de sua vida. Esse 30 anos que ele está dormindo, o material dele vai estar dormindo. O espiritual não precisa de descanso, né? Durante o sono, o espírito é parcialmente, né, desprendido do corpo, sempre ligado pelo perispírito. E essa volatilidade do perispírito permite que o espírito desfrute um pouco da vida espiritual, buscando sempre seus ideais. E o perispírito atua de maneira importantíssima, pois sua ligação íntima com o corpo, além de ter papel de destaque, também permite, por sua expansão, que possamos ouvir, não com o ouvido da carne, mas sim do espírito. Isso sim nos faz médiuns. Nós ouvimos espíritos constantemente. Não claramente como nós ouvimos o encarnado, mas em forma de sugestões, de conselhos, né? Bons ou ruins, dependendo da faixa vibratória que estamos. E nosso livre-arbítrio nos permite que possamos escolher o que fazer dentre esses conselhos, né? O espírito bom vai pedir para mim fazer coisas boas. Tem aquele espírito menos esclarecido, vai pedir para fazer coisas erradas, né? Só que quem escolhe sou eu. Por isso, não adianta colocar a culpa nem em A nem em B por nossos fracassos. Se o mal nos empurra para baixo, o bem nos empurra para o alto. E não existe poder maior do que Deus. Por isso, estamos aprendendo dia a dia a importância da oração e da vigília. O orar e vigiar. E olha as maravilhas das leis divinas. De acordo com os nossos pensamentos, nós podemos alterar o conteúdo desses fluidos, como se fosse um filtro, né? Tirando impurezas, melhorando os fluidos do ambiente e vice-versa. E quem faz tudo isso? É o nosso pensamento. Já que os fluidos são seu veículo, eles vão ficar impregnados com nossas vibrações, boas ou más. Chico Xavier, quando questionado se macumba pega, ele sorriu, né? E como resposta disse: se alguém me atira uma pedra em sua casa e ela está fechada, a pedra não entrará, correto? Então, façamos isso com a nossa casa corporal. Quando alguém arremessar pedradas de pensamento negativo, né, em nossa direção, nós possamos estar fechados nossa casa corporal, como se fosse um campo de força, né, nos protegendo. Isto se faz com atitudes boas, com pensamentos voltados para o bem, para as coisas boas, ao amor ao próximo e a Deus sobre todas as coisas. Tem uma dúvida geral aí, né, que acho que isso aí é da humanidade inteira, que fala que o homem usa apenas 10% da sua capacidade mental. Mas isso é afirmado porque a ciência ainda não consegue provar o espiritual. Pode ser que esse número corresponda simplesmente ao consciente. Porque o consciente, ela não consegue distinguir, né, consegue provar. Mas inconscientemente, nós fazemos muito mais. Vigiar é o termo para nós estarmos em completa vibração de alerta, nos protegendo quanto formas, pensamentos
negativas. Quando alguém nos endereçar formas, pensamentos negativas, que saibamos manter a oração, mantermos a vigília, porque estaremos numa vibração mais elevada e quem está jogando não conseguirá nos atingir. Seria como jogar pedra em avião, né? Tenham todos um bom dia, um ótimo final de semana e até semana que vem, se Deus assim o permitir.